Seja Dona bem-vinda. Marinha, bom dia. Bom dia! Bom dia para vocês. Estávamos Bom esperando a senhora dia! aqui. Tá tudo bem? Todos aí? Passou bem? Uma semana boa? Tudo Graças a tranquilo. Deus. Eu Tudo em também. paz. Eu também passei, graças a Deus. Em reunião desta manhã de sábado. Deus abençoe o nosso estudo. Quem que aportou a conta? Primeiro a gente faz um relaxamento. Ou seja, sentamos bem confortavelmente, sentimos assim a presença radiosa de Jesus, deixamos os nossos pés, mãos, braços, tudo assim relaxado de uma maneira bem satisfatória, de uma maneira que durante o dia a gente não fica assim, né? Tiramos da nossa cabeça as preocupações do dia a dia, da semana, que todos nós temos, não tem jeito, faz parte da vida. E mentalizamos um lugar bonito. Eu estava fazendo uma palestra aí nas casas espíritas e estava falando de um jardim de flores muito bonito mesmo. O espírito que é no mundo espiritual esse jardim. Então tinha flores desconhecidas para o repórter. Flores de todos os tipos, de todas as cores. A coisa mais bonita, tinha cores que aqui no nosso planeta não existe. Só no mundo espiritual. As borboletas, tinha borboleta de todo tipo também, desconhecido do repórter. E aí ele achou tão bonito, tão encantou. Eu tirei isso de um livro, né? O livro chama Um Repórter no Além, do nosso querido irmão. Eram muitas e muitas hectares de flores. Então a gente pode transportar para lá, né? Deve ser um lugar assim que as minhas palavras são poucas para poder definir o lugar tão bonito que é. Precisava de um poeta para descrever as cores do jardim, né? Então nós nos transportamos para esse jardim. Faz de conta que a gente está bem no meio dele, vendo aquelas flores, sentindo o néctar, o perfume das flores, vendo as borboletas, os colibris, voando por elas, não é? E sentindo esse hálito de Deus. Porque tudo é permitido por Deus. E aí, então, a gente começa a tirar da nossa cabeça as preocupações, o dia a dia que nós vivemos, ontem, antes de ontem, a semana, e colocamos dentro de nós o perfume dessas flores. E visualizamos também Jesus, aquela luz magnífica, com certeza de onde ele está irradiando a sua bondade, o seu carinho, né? E muito feliz com nós, porque nesse dia, nessa manhã, a gente já levantou em contato com ele, né? Então, que Jesus nos abençoe nesta manhã de hoje e que a gente possa ser muito feliz nos estudos. E o Dilon, mais do que nunca, inspirado para passar para nós os ensinamentos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Gratidão. Muito bem. Que assim seja. Hoje nós vamos falar da máquina divina. Máquina divina. O que será que é essa máquina divina? Pois é, nós vamos falar sobre o nosso corpo físico, a máquina divina. Mas antes, porém, nós vamos lembrar da semana passada, que na semana passada mesmo, né? Que nós vimos o capítulo 48. Então, lembrado do pavor da morte? Era o título do nosso estudo, né? A morte, o medo da morte. Essa semana passada começou a passar o filme Nosso Lar pelo streaming, né? Da Disney. E eu assisti
E eu vi ali no comecinho do filme, ele mostra aquela cena daquela moça, né, que ela desencarnou e estava ligada ao corpo, que eu penso que é justamente essa passagem que estava retratando ali. Muito embora ali modificou um pouquinho, porque ela vai no colo do noivo, né? Ele leva ela nos braços e ela está desperta. E na narração aqui do André Luiz, eles adormecem ela para que ela seja transportada. Até ele fala assim, né? No tesouro, ele transporta ela com cuidado, né? Como um tesouro. Bom, e ela estava ligada ao corpo, né? E o problema dela, se estão lembrados, era que ela não tinha nenhuma formação religiosa assim, que levasse ela a acreditar na vida após a morte. Então carregava com ela aquelas crenças, né, de fantasma, de assombração, e ela não percebeu que ela desencarnou, e a gente sabe que isso acontece com muita frequência, que diz que morrer não dói, né? Que dói é os nossos sofrimentos anteriores ao desencarne, as dores das enfermidades e tudo mais. Então a passagem em muitas pessoas assim é muito tranquila. E ela teve essa passagem assim muito tranquila. E chegou no plano espiritual, o noivo estava esperando ela. E apareceu para ela, conversou com ela, ela fechava os olhos, ficava com medo, falando, nossa, está acontecendo alguma coisa estranha que eu estou ouvindo meu noivo, ele já morreu, né? Assombração, né? E ficava muito assustada com isso. Então chegou a equipe, os mensageiros ali, e pediu para o noivo se afastar, falou que ele... E o Aniceto se apresentou a ela, como aquela roupagem de médico. Ela reconheceu ele como médico e disse para ele que doutor, está acontecendo alguma coisa muito estranha, eu estou tendo pesadelos, né? Imagine que eu sonhei que estava ouvindo os mortos, os defuntos, né? Falando comigo. E, então Aniceto falou, a vida não se acaba, né? Uma forma de preparar ela. Não falou para ela que ela tinha morrido. Falou, a vida não se acaba com a morte do corpo físico. A gente continua vivendo. E ela então foi se acalmando. Ele falou, vou aplicar em você alguns passes, algumas questões magnéticas aqui, para que você possa adormecer e descansar. Ela falou, realmente eu estou muito cansada, eu quero descansar mesmo. Então ela adormeceu e daí o noivo levou ela para outro mundo. E essa passagem ela nos leva à reflexão da importância de a gente conhecer um pouco sobre esse novo mundo. É como um mapa. Você vai viajar, se você tem um mapa do caminho e do local onde você vai, né, dos costumes, da cultura, como é que acontece. Eu vou viajar para um país, o país é totalmente diferente do meu. Como é que eu me comporto lá? Como é que eu transito, né? Como é que eu me comunico com as pessoas? Então, todas essas informações são muito úteis para o novo local onde eu vou viajar, habitar ou passear, não importa. E no caso, o conhecimento espiritual ele nos traz essa vantagem, né? A doutrina espírita nos traz essa vantagem de a gente conhecer um pouco mais sobre o mundo espiritual. Então o espírita, ele chega no mundo espiritual, pelo menos ele sabe aonde ele está, né? Se ele realmente ele estudou e aceitou aquelas informações como reais. É claro que ele vai ter outros problemas, né? Mas pelo menos esse ele não vai ter, ele vai estar bem lá. Porque os outros problemas que nós vamos ter as construções que nós fizemos aqui do nosso caráter, da nossa moral, as nossas transformações que ainda não conseguimos fazer de todo, os equívocos que cometemos aqui na Terra, isso aí vai nos acompanhar, com certeza. Mas o passar pela nova situação, né, não vai ser uma coisa assim tão complicada para nós, tão difícil. Muito bem. Então esse foi o capítulo 48, que era o pavor da morte. Que
que é o ponto principal dele. Claro que tem outras informações, né, que trouxeram para nós ali também, da descrição do ambiente, o funcionamento daquela casa, né, como é que funcionava, os bilhetinhos que as pessoas deixavam ali para pedido de orações, de intervenções que aconteciam lá. Mas essa foi a passagem. Alguém quer comentar um pouquinho mais sobre o capítulo 48? Ou vamos já para o 49? Tudo Não quero certo? comentar nada, não. Muito bem explicado. Muito bem. Então hoje nós vamos ver o capítulo 48. Então, espera aí um pouquinho que está meio... O capítulo 48, 49, aliás, ele fala sobre a máquina divina. Então, ele vai descrever para nós um quadro clínico, uma pessoa que estava, um cavalheiro de mais ou menos 60 anos, que estava desencarnando. Ele passou por uma leucemia. A leucemia estava aniquilando ele. Leucemia, aquela enfermidade, o câncer, né, que ataca o sangue. E as células vão se consumindo umas às outras. E a pessoa desencarna. E ele já estava em coma há muitos dias. Explicou então uma pessoa que estava acompanhando o caso. Mas ele não desencarnava. Ele continuava ali, né, preso ao corpo. E aí então o facultativo, né, quer dizer, a pessoa que estava lá como voluntária ajudando, ela entendeu que precisava ali no aposento. Então tinha a mãe, né, do agonizante, que está desencarnada, uma parente mais próxima, e alguns familiares encarnados também estavam ali dando mostras assim de grande aflição, então todos aflitos. E então as pessoas que estavam ali, né, acompanhando, o orientador examinou assim, o enfermo detidamente e falou: não resta senão um auxílio mesmo para o desencarne. O Aniceto falou para o grupo que aquele grupo estava ali para um aprendizado, para entender como é que funcionam as questões no plano espiritual. Alguns ali se transformar em mensageiros, né, também, auxiliares, e trabalhar em algum posto, e o André Luiz, no caso, né, seria uma espécie de repórter do além, que trouxe esses conhecimentos para nós, né, essas informações todas. Então ele pediu para a pessoa, para os acompanhantes dele, né, olharem com muita atenção o que estava acontecendo com o agonizante. E então ele notou, o André Luiz, ele olhou assim detidamente e notou alguns detalhes. A alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados, quer dizer, isolados. Ele via assim aqueles pontos orgânicos onde a alma estava se retirando assim lentamente. E assombrado, verifiquei que bem no centro do crânio havia um foco de luz mortiça, variando ligeiramente de forma, como a chama de um candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Então, essa descrição, né, que descobre que aquela glândula que nós temos bem no centro do cérebro, né, que até diz que é da mediunidade, a hipófise, né, e ali tinha uma luz, né, como uma chama. Essa chama, ela ficava ondulando, né, se modificando, a forma dela igual uma chama mesmo que a gente vê de uma vela ou de um candelabro, como ele diz aqui, se movimentando. Enchia toda a região encefálica, quer dizer, todo o cérebro, e despertava nele, então, profunda admiração. Profunda admiração. Então, o Aniceto falou, então, para ele que aquela luz que ele estava observando era a mente.
nós não temos, ela falou, não temos a definição ainda para fazer agora, por falta de palavras mesmo, né? Na conceituação humana é muito difícil para ele explicar o que é a mente. A gente às vezes até confunde um pouquinho e diz que a mente é o próprio espírito, né? Tem o cérebro, tem a mente, né? Então o cérebro é a parte física, a parte orgânica, e a mente é a parte que nós não entendemos ainda bem o que é. Então às vezes a gente mistura, né? Porque a mente é onde está todos os pensamentos, a razão, tudo está ali. Então a gente entende que a mente poderia ser o espírito. Mas no entendimento aqui a gente percebe que é algo mais, né? Um atributo do espírito, a mente. Notando então a estranheza, Aniceto então colocou a mão na fronte dele e ele sentiu então assim um influxo magnético muito grande. Aí então que vem a descrição da máquina humana, né, que ele vai descrever aqui, como é que é a máquina humana. Nós olhamos os corpúsculos, né, as coisas pequenas através do microscópio, né, hoje tem até microscópio muito mais avançado, que vê coisas muito menores, mas nessa época ainda não tinha. Então ele colocou assim, ele falou, repare a máquina divina do homem, tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra, para a sublime habitação temporária do Espírito. Então ele vai descrever aqui, então o que o André vai descrever, o que ele estava vendo no nosso corpo físico, naquele corpo debilitado pela enfermidade que estava se desligando. Agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre. Então, esquece o que você viu nos microscópios terrestres, esquece o que você viu no corpo humano, que André era um médico aqui na Terra, né? Então já cortou corpos, já visualizou, né, os corpos físicos, mas lá era uma visão que ele ia ter totalmente diferente, né, do que ele já tinha visto. Não está mais numa demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carnes e músculos enrijecidos. Observe agora, o olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista nesse instante. O microscópio é ainda pobre, não obstante representar uma nobre conquista para a limitada visão humana. Ele vai ver ali coisas muito mais ampliadas, né? A cooperação magnética do generoso mentor modificara a cena e fui compelido a concentrar todas as minhas energias a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. A luz mental, embora fosca, formara-se mais nítida e o corpo do moribundo agigantou-se. Então ele começou a ver as coisas assim um pouquinho nubladas, daí foi se tornando mais nítido, ele foi vendo melhor e viu que o corpo humano então se agigantou, quer dizer, para ele ver as partículas, né, as coisas menores. Então aquele corpo é como se ele tivesse entrando dentro do corpo humano, mas não estava fora, ele estava conseguindo observar o que estava à sua volta também, e também o que estava no corpo humano, nas partes assim minúsculas, menores. É uma definição que a gente não consegue assim entender como é que acontece, né? Porque a gente, quando vai olhar uma coisa assim, eu vou olhar uma coisinha pequena, minha visão fica presa àquela coisinha pequena, né? No caso ali, não, ele conseguia ver o todo, né? Viu o pequeno e via também o macro. Ele conseguia ter... E tudo com muita clareza, com muita nitidez. É uma situação bem diferente da que nós estamos acostumados aqui. E ele, então, a luz mental, então, ele começou fosca e depois se tornou mais nítida. E o corpo do moribundo agigantou-se, oferecendo-me um espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Quer dizer, ele estava bem curioso, querendo saber, né, a questão dele, né, da ciência, né, que ele era
um cientista, da Terra, um médico, fazer com que ele ficasse bem curioso naquela questão. Parecia-me o corpo agora maravilhosa usina, nos mais íntimos detalhes. Então, o quadro científico era simplesmente estupefaciente. Identificava em grandes proporções os 9 sistemas de órgãos da máquina humana. Ele começou então a ver os sistemas, como é que era interligado tudo, e ele viu que ali havia então um trabalho intenso, né? Uma usina de transformação. Ali havia, então, ele começou a observar todas as transformações microcelulares ali dentro do corpo físico, com a vantagem, né, dele ver também uma visão assim, espiritual daquela movimentação, os corpúsculos ali, né, que são energias. Então ele viu os 9 sistemas, né, que nós estudamos lá na escola, né, o sistema ósseo, o sistema da pele, enfim, né, então ele fala aqui, ó, o arcabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue, consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o mecanismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Então ele tinha uma visão assim muito ampliada, muito completa, né, do corpo humano, né? Como se ele estivesse viajando dentro do corpo humano e ao mesmo tempo estivesse fora observando tudo que acontece fora. A circulação do sangue assemelhava-se a movimento, tal revelação histológica era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. Ele tinha uma vida, ele estava tendo uma visão ali fantástica, né, para ele, né? A circulação do sangue semelhava-se a movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne e água e resíduos. Via toda a movimentação do sangue. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Presenciava a passagem de formas bizarras a maneiras de minúsculas embarcações carregadas de matérias mortíferas. Olha que estranho, né? Ele via as bactérias, né? Elas se destruindo se agindo ali, né? Naquela batalha que a gente sempre ilustra, né? Que dentro do nosso corpo existe o soldadinho a gente sempre fala assim, né? No aprendizado, soldadinho do bem, soldadinho do mal, né? As bactérias e deve os ser interessante, né? É um outro mundo, né? É um outro mundo. Ele via tudo aquilo, né? É uma coisa fantástica, como se estivesse no meio ali daquela movimentação toda, daquela luta que o corpo físico estava fazendo para se manter vivo, né? É muito interessante. Então, presenciava milhões de organismos microscópicos vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Então, os organismos, né, passando ali. Presenciava a passagem de formas bizarras, a maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Então, tem toda uma organização lá, você vê, nessa guerra interna que nós temos, né? As bactérias todas passando por embarcações para atacar, né, as nossas defesas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos, hospedando feras minúsculas a centenas. Essa descrição, né, foi lá em 1949, né? Foi logo depois da Segunda Guerra que estava acontecendo e o André Luiz recebeu essas informações lá atrás, né? Hoje nós temos até algumas animações, né, no YouTube que a gente vê o funcionamento disso. Tem filmes até, né? Tem um filme que é um filme de ficção, onde eles criam
uma micronave e consegue diminuir o corpo do ser humano, ele entra naquela micronave e viaja dentro do corpo humano na corrente sanguínea, e daí vai descrevendo como é que acontece. Acho que tem 2 filmes que ilustra essa questão nossa interna, como é que acontece. Então ali há o transporte, né, que a gente estuda nos livros, né, dos micro-organismos. Invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado e os rins, estavam sendo assaltados irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. Então estava vendo ali o desencarne e essa luta interna grande para os micro-organismos, né, eliminar os outros. Aquela estágio de, né, que vai apodrecendo a carne, tudo aquilo aí estava acontecendo. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente na zona atacada, como se um molde sempre novo fosse expulso de forma gasta e envelhecida. Reconhecendo eu desse modo que a desencarnação se operava através de processo parcial, facultando então ilações preciosas. Então ela começou a refletir sobre essa questão, que a zona atacava e ela se renovava e parecia que havia uma resistência. Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios que eram incontinentemente absorvidos pelos elementos letais. O plasma sanguíneo figurava-se líquido, estreito e gangrenoso. Aqui, então, pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava adquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam entre si e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. Então, as bactérias, né, estavam vencendo ali, eles estavam se reproduzindo com muita rapidez e promovendo, então, a morte dos micro-organismos de defesa. Aí, então ele falou aqui, está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? Então tudo aquilo que ele estava vendo ali era formado pelo molde espiritual. Então a nossa mente, desde antes do encarne, né, nós vamos trabalhando para formar aquele corpo. E ali, ainda ali, ele estava atuando, né, para que o formato do corpo permanecesse. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo de bênção. Neste hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. Então, a mente comanda todo o inconsciente, né? A gente nem sabe o que está acontecendo, esse controle, mas ele acontece, né, de forma instintiva. O organismo vivo, André, constitui uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do Eterno Pai. Então é uma bênção nós possuirmos esse corpo físico que funciona tão bem, que tem tantas mentes nele, né? Tantas organizações. Hoje já tem estudos, né, de que traz a informação sobre as várias doenças e a origem na mente, né? E percebe-se que cada órgão nosso tem a sua forma de agir em determinadas enfermidades ou em determinados prazeres que nós temos aqui. E isso tudo comandado pela mente. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Eu já ouvi até alguns vídeos, né, que diz que por exemplo, o nosso intestino, né, ele tem
ele tem a própria vontade, né? Tem uma administração ali, parece ter uma mente que administra tudo aquilo ali. E várias enfermidades emocionais, como a depressão, por exemplo, ela tem a sua consequência no mau funcionamento desse órgão, né? Do nosso sistema, de algum sistema físico, e no caso o intestino. Então, cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviço ativo. Quando a gente diz ali atrás, né, que eles funcionam tudo de forma assim, que a gente nem percebe, nem acompanha, não quer dizer que nós não podemos interferir no funcionamento pela força do nosso pensamento. Daí a nós disciplinarmos, nos educarmos para que esses pensamentos possam atuar em nosso organismo para que ele funcione melhor. Aquilo que nós já estudamos em vários outros capítulos, né? Sobre a boa vontade, os bons pensamentos, o otimismo, tudo isso ele influencia no nosso corpo físico. Então, há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível. Então, ele está comparando aqui com uma máquina, né, que é alimentada por a carga de combustível, com a diferença que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. Então, se é o espírito que dirige, o espírito que comanda essa máquina, aí a nossa responsabilidade de mantermos a nossa mente voltada para as coisas boas, para que esse funcionamento ocorra de forma, como ele diz aqui, né, organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. A nossa mente é que comanda, ela que governa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos na expressão corpórea. Então, olha o tanto de comando que nós temos através da mente sobre esse corpo físico, né? Caráter, razão, memória, direção, equilíbrio e entendimento. E o que ele acrescenta aqui, o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Então, tudo que acontece no nosso corpo físico, ele é comandado pela nossa mente. Nós é que comandamos. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Tudo então é comandado pelo cérebro, pelo nosso... Mas esses comandos são inconscientes também, às vezes, né? São inconscientes, mas nós podemos influenciá-los, né? Aí é onde tem que ficar atento ao que pensa, né? Ao que pensa. Está acontecendo alguma coisa ruim no meu corpo físico. Por que será? Eu tenho alimentado alguns pensamentos que não são convenientes. Aí é aquela história, né, de você focar nas coisas negativas. Sim. Um exemplo, né? Eu não sou exemplo para ninguém, mas esses dias atrás eu estava com um problema, né, de luzina, né? Já estava preocupado, comecei a ficar preocupado. Falei, mas gente, será que eu não acredito em Deus? Nas coisas que eu estou fazendo, no trabalho que eu estou realizando, porque aqui eu sou considerado igual bombril, né? Tenho 1000 utilidades para os espíritas, né? Faço palestra, marco curso. Agora à tarde, por exemplo, vou ter um encontro com os evangelizadores de uma casa espírita aqui em Dourados. Amanhã tem que ir para Douradina, participar de um curso de passe, e assim eu vou emendando as coisas, né? Aí eu falei, mas gente, Deus vai cuidar de mim, eu tô com medo que poderia ser a próstata, né? Que os homens têm esse problema de próstata. Aí eu estava contando com um amigo, ele falou assim, não, toma um chá de folha de abacate, você vai ver. Comecei a tomar e, ó, o negócio desapareceu e eu estou bem.
Então a gente tem que focar assim nas coisas boas, nas coisas positivas. E nós somos assim, qualquer coisinha que acontece irregular no seu corpo, você vai cair numa depressão. Primeira coisa, né? Fica triste, fica preocupado, fica nervosa, acelera, e aquilo ali você vai dando margem para que aquela doença se materialize. Desculpa, Dilon. Não, mas a contribuição é muito boa. Realmente a gente fica... Parece que a gente luta contra, né? Vem uma enfermidade, em vez de a gente ficar, não, vou sarar, eu vou procurar e vai dar certo, aí senão a gente fica... A gente se entrega. Eu vi o Dilon com câncer no rosto, fiquei tão preocupado, tão nervoso. Cheguei aí, vi aquele hematoma feio no rosto dele. Olha, tá são. Não é nada, mano. O médico falou que já tirou tudo, não tem mais nada, todos são. Aí são. Quer dizer, pensamento positivo, trabalho também. Nesse caso aí que você está falando, o meu problema foi que eu descuidei, né? Não procurei o médico. Fiquei achando, não é nada. Eu fui para o outro extremo. Fui descuidado comigo mesmo. A gente tem que procurar o caminho, né, da cura quando aparece alguma enfermidade, né? E melhorar o nosso campo emocional. Falar, vai dar certo, né? Acreditar que está tudo bem, está indo tudo bem, né? É assim que a gente consegue. E nós temos inúmeros exemplos disso, né? Na vida, nas palestras, nossa própria casa espírita, aí em Dourados mesmo, né? Quantas situações, né, foram curadas em situações que a gente fica surpreso, fala, nossa, como é que pode, né? Como é que aconteceu isso? Então, é possível... pela nossa mudança mental, a gente provocar muitas melhorias no nosso corpo físico e viver muito bem, né? É a gente que, às vezes, A gente vê aquelas pessoas que reclamam da vida, são as que estão piores. E eu cheguei lá na casa da Terezinha e comecei a reclamar da vida. Ele falou, mano, pode parar. Aí caiu a ficha, né? E olha, as coisas estão tão bem, eu estou tão feliz, vixe. Eu trabalho, chega à noite, eu estou cansado, mas estou feliz. Muito feliz. Então, acho que o mais complicado é o cansaço mental, né? A gente está, às vezes, fisicamente cansado, mas a mente está tranquila, serena. Isso é tão bom. Isso é muito bom. Então, cada glândula, aqui, ó, cada glândula, meu amigo, integra o quadro do serviço da máquina sublime construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente. Por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. Então, essa visão que o André Luiz estava tendo ali, futuramente a ciência também vai ter. Ele vai olhar a nossa parte física e vai falar, não, o teu problema é esse. A cura é essa, né? Eu gosto de lembrar de uma palestra do Alberto Almeida, que ele é médico, né? Então ele recebeu uma senhora que estava um problema no estômago, né? Uma gastrite, né? E ele olhou, falou, aí ela falou, depois de conversar assim com ela algum tempo, né, sobre a vida e tudo mais, né, parecia que estava tentando acalmar ela, na verdade estava coletando informações. Aí depois de algum certo tempo ela falou bem assim, essa tua gastrite tem um nome. Ela falou, doutor, que nome que é? Aí ela falou o nome do marido dela. Então falou, era o relacionamento dela que está complicado e acabou, né, dando problema, né, no estômago, né? Então ela citou o nome dele, né? Falou, então você precisa melhorar, né, a sua forma de viver com o próximo, com
com o seu Seu companheiro. dono não abriu lá para você? Hein? Oh, que dó, gente. Então a gente às vezes não percebe, né, o que está causando. Então o médico do futuro, ele vai olhar essa questão mais aprofundada. E hoje tem acontecido muitas coisas que surpreendem os médicos, que depois eles vão repensar e falar, olha, né, tem alguma coisa além disso que a gente faz, né? Muitos deles já estão dando esse entendimento, né, de que a pessoa, para se melhorar, para se curar, ela precisa ter um outro comportamento. E nós temos muitos exemplos disso aí, né? Um diagnóstico que fala sobre o desencarne rápido e a pessoa demora anos, às vezes mais, né? Entre as pessoas de sua convivência por uma mudança mental. Então, esse controle da mente sobre o corpo, ele é inconsciente, a gente não tem consciência sobre ele, mas ele acontece. Mas a gente sabe como como ajudar, né? Como contribuir para que esse controle se funcione da melhor maneira possível. E é aquilo que o Orlando estava dizendo aí, que sobre positivo, né? Sobre o pensamento positivo da vida, sobre ver a vida de forma mais como ela é mesmo, né? A gente valorizar nosso viver aqui, né? Afinal, a gente gosta dessa vidinha, não quer partir daqui. E trata ela como se fosse descartável, assim, que a gente não dá muita importância, muitas vezes, né? Então, cada dia mais valorizar o viver. Então, ele fala aqui que é o abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas, de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é um minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Então veja que a nossa mente, ela comanda milhares de células, né? De motorzinhos, né? Ela comanda milhares de motorzinhos, né? Em cada célula. Então, aí ele voltou a falar aqui, ó, vemos aqui um irmão no momento da retirada, né? Aquele senhor, né? O Fernando, que é o nome dele, ele estava partindo. Reparem a incapacidade dele para governar as células em conflito. Ele perdeu o controle sobre as células. O conflito que estava acontecendo ali, ele perdeu. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos, que não encontram qualquer fortificação na defensiva. Ele está perdendo totalmente o controle de defesa. Observe e identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica pela defesa organizada e que multiplicam-se assustadoramente, de par com os outros micróbios, tão prolíferos quanto terríveis. Então, essas doenças todas, elas estavam ali, adormecidas, né? Os micro-organismos que poderia produzir essa enfermidade estavam ali. Agora, como ele abriu as defesas, a tuberculose, a lepra, a difteria, tudo apareceu junto, né? Com o câncer que estava acontecendo também. Estava tudo se multiplicando ali de forma assim, muito assustadora. A nutrição foi interrompida e não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retira-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. Então não era uma pessoa muito fácil ali, né? Esse Fernando, ele estava passando, provocando todas essas reações no corpo físico dele, essa dificuldade toda, por conta que ele não tinha uma disciplina mental, né? Ele tinha uma dificuldade aí que nós vamos ver mais à frente, e até no próximo capítulo eles vão comentar um pouco mais sobre isso aí. Então, falta de educação mental dele. Vê-se pelo excesso de intemperança das células. Então, ele observava as células, né? As células, elas estavam em desequilíbrio, né? No comportamental, e
e ele não conseguia nenhum controle sobre ela. Então ele poderia perceber ali pelo comportamento dos micro-organismos dentro dele, que ele não tinha disciplina sobre si mesmo. Que tipo de indisciplina que nós podemos colocar em nós mesmos? Foi citada aqui, né? Uma delas é o negativismo, né? Aquela pessoa que está sempre de mal com a vida, a pessoa irritável, né? Isso para falar no campo mental. No campo físico também, né? A falta de movimentação física, ou excesso dela também, a alimentação de forma descontrolada ou desregrada, ou a ausência da alimentação, que às vezes tem pessoas que... Então, tudo isso é uma forma de que nós mostramos que nós não temos uma educação, né, sobre nós mesmos. Então, não exerce o controle nós não exercemos controle sobre nós mesmos. Que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos. Então, aquela pessoa talvez ansiosa, ou aquela pessoa que tem os ataques, né, de nervos, atendendo ao muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar a verdade, esse nosso amigo não está se desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, porque pelo que vemos não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Então Deus nos dá essa máquina fantástica, né? E nós recebemos ela de forma assim displicente, né? Não tratamos bem ela. É como, deixa para lá, né? Você já imaginou, né? Você dá um presente para alguém e ele não valoriza aquele presente. É assim que às vezes nós nos comportamos com relação à nossa máquina física e aos sublimes dons de Deus. Então a gente precisa, né, estar sempre atento a isso. Como é que está funcionando nossa máquina. Comentários. Esse é o finalzinho do capítulo. Alguém quer fazer algum comentário? Dona Lalinha hoje ficou em silêncio o tempo todo. Não, estou Esse capítulo foi muito importante. Estou só ouvindo, Odilon. Ouvindo e guardando na memória. Mas sobre esse negócio aí de disciplina, isso ajuda muito na saúde do corpo. Então, a disciplina, tanto disciplina mental, disciplina física, disciplina de alimentação, tudo ajuda na saúde do corpo. Se você tem uma boa disciplina mental, pode ver que pouco fica doente. Uma pessoa que é disciplinada da mente, que não fica aquele que fica falando mal dos outros, aquele que fica só prestando atenção nas coisas erradas que o outro faz. Porque tem gente que não presta atenção no benefício que o outro faz, nas coisas boas que ele apresenta. Só presta atenção naquilo de ruim que o outro faz, para poder contar para alguém. Essa pessoa vive sendo doente. Não tem saúde. Porque a mente dele está podre, né? Então, como é que ele vai ajudar o corpo a trabalhar direito? As células dele trabalhar direito? Eu imagino que seja isso. A gente tem que lutar para ter uma disciplina mental o melhor possível. Na hora que vem um pensamento ruim, mandar embora aquele pensamento ruim. Porque a gente tem que aproveitar só o que presta. Só o bom. É isso mesmo. A nossa mente. A frase que nós vamos ficar com ela é essa aqui, ó. Ele está sendo expulso. Será que até que ponto nós vamos chegar a esse ponto, né? Vamos partir tranquilamente ou vamos ser expulsos da máquina que Deus nos deu, né? É aquela frase, né? Mente sã, corpo são. Corpo são. Né? Boa essa frase, viu? É mesmo. Está sendo expulso. Tem uma outra... Temos alguns minutinhos ainda, eu vou lembrar de uma outra situação que eu vi aquele doutor Décio, né, de Campo Grande,
que ele estava fazendo a palestra, ele lembrou no caso assim, de uma pessoa que estava com câncer, um senhor já, né, idoso, e estava no hospital, os médicos diagnosticaram o câncer e falou que ele ia morrer em poucos dias, ele não ia durar, né, se durasse mais de um mês, seria uma coisa assim, muito estranha, que ele ia morrer. E daí ele não tinha nenhum parente, assim, né? Ninguém foi com ele. Ele estava sozinho lá no hospital. E com muito custo, eles conversando com ele falou, não, eu tenho uma filha. Ele falou o nome da filha, onde morava e tal. Eu falei, ela é médica, inclusive, né? Morava em outra cidade. Eles entraram em contato, falou, vamos entrar em contato, que ele vai morrer, né? Então, pelo menos que a filha saiba. E ligou para ela e ela atendeu a ligação, falou, não, eu não tenho pai, né? Então, ali tinha um conflito, né? Não reconheço ele como meu pai, não quero nem saber dele. Ele falou assim, desligou, né? A pessoa informou tudo, o hospital, tá? Mas passou uns dias, assim, uns poucos dias, ela apareceu lá no hospital, né? Talvez alguma coisa tocou ela, que ela foi lá no hospital, conversou com os médicos, falou, eu sou a mãe filha dele, né? E se apresentou, levou ele. Então eles levaram ela até ele. Teve um momento assim muito constrangedor inicial, depois acabaram, né, se entendendo. Ela contou que tinha uma filha, né, uma netinha, ele tinha uma netinha, então. O fato é que depois dessa conversa, né, ele começou a se recuperar e ainda virou teve contato com a filha, com a neta, foi morar uns dias, um tempo com a filha, e que é o relacionamento com a neta e tudo mais. Ele ainda sobreviveu por mais 5 anos, né, contrariando todos os diagnósticos que dizia, né? Então, foi uma recuperação espiritual, né, porque se reconciliou, se perdoaram, né, teve aquele momento. Então, a questão da nossa mente, ela é muito importante nesse controle, né, de enfermidade. A gente não pode descuidar disso, né? Então, melhorou o humor dele e se recuperou. Isso não quer dizer que você não vai desencarnar um dia, né? Sim. Mas que desencarne com decência. Com a leveza, né? Com a leveza, né? Que não leve para o outro plano a falta de perdão, as mágoas, né? O ressentimento, que se livre de tudo, que se perdoe, que se ame, né? Reconstrua o amor. É difícil às vezes, né? Às vezes o nosso orgulho fala mais forte, né? Fala, não vou perdoar não, me ofendeu, né? Mas reconsidere, enxergue o outro de uma forma amorosa, né? Que comete aquilo como todos nós cometemos, justifique a atitude do outro para conosco, para que não carregue, né, essa coisa desagradável, que uma hora você vai ter que resolver, né? Dizem no mundo espiritual, a pessoa pensa que é fácil e não é mais difícil. É mais difícil. E às vezes você chega lá, você não encontra o seu desafeto, ele está encarnado, não é? Vai demorar muito, né? Não, mas eu nem quero ver as pessoas, né? Nem quero ver. Não quer ver? Então você não vai perdoar? Então você vai nascer, de repente na próxima encarnação você vai nascer como filho ou pai daquela pessoa, pronto. Então, se você quer se livrar da pessoa, o perdão é o caminho mais curto. Difícil, né? Se não perdoar, você fica amarrado a ele, não tem jeito, daí sim, fica preso. Fica mesmo. Muito bem. Então vamos partir para o encerramento. Alguém tem mais algum comentário ou não? Vamos ver quantos minutinhos nós temos. 3 minutos. Quem quer fazer a oração final? Dona Lalinha. Hoje o Google não vai cortar nós, não? Será? Tem 3 minutos, Dona Lalinha está dizendo aqui. Não importa, não. Então vamos continuar com o nosso pensamento elevado ao nosso Senhor Jesus e
essa pessoa gratificante que sempre tem sido para nós, porque a nossa esperança está nele. Vamos agradecer por todas coisas boas, coisas menos boas também que tem acontecido com a gente, porque tudo que acontece é porque nós precisamos passar. Vamos agradecer por tudo e pedir a Jesus que sempre continue abençoando a todos nós, abençoando a nossa família, abençoando as nossas casas e nos dando força para suportar todas as adversidades que apareceram nas nossas vidas. A gente ter paciência, coragem e muita força para suportar, sem murmurar. E nós pedimos a Jesus que continue sempre ao nosso lado, nos abençoando, nos dando essa coragem de seguir em frente. E que no próximo sábado nós possamos estar aqui novamente reunidos em seu nome. E que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, nós estamos terminando o livro, viu? 49, 50, 51. 51 termina. E aí... Qual vai ser o próximo? Então, é isso que eu ia dizer, né? Se for a sequência do André Luiz, é os Missionários da Luz. Aí nós podemos Depois fazer o dele, Missionário nós da vamos Luz. fazer o quê? Hein? Depois dos mensageiros, nós vamos estudar o quê? Então, é isso que eu estou dizendo. Os Missionários da Luz é a sequência do livro de André Luiz. Poderia ser nós já estamos quase 2 anos juntos, né? Nós fizemos aquelas noções básicas, depois o nosso lar, e agora nós estamos fazendo os mensageiros.